E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso tricolor. Então se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e receba todas as informações atualizadas do São Paulo. Lembrando que a cada 10 mil inscritos em nosso canal sorteamos a camisa personalizada do nosso tricolor. Em abril de 2019, o atacante Gonzalo Carneiro foi afastado por doping ainda no Paulistão. O jogador foi julgado e afastado por 2 anos dos gramados, sem poder atuar no futebol nacional e internacional. Nos últimos dias, o jogador começou a treinar no Uruguai em um sindicato de jogadores desempregados ou afastado por doping. Carneiro tem um novo julgamento nos próximos dias, o que pode diminuir a sua pena e retornar à equipe do São Paulo ainda em 2020. Vai lembrar, galera, que o atacante está afastado até abril de 2021 e seu contrato vai com a equipe do São Paulo até maio de 2021. Nesse período, o contrato do jogador está suspenso, onde ele pode assinar um novo contrato com a equipe do São Paulo assim que ele retornar, né, galera, por opção aí também da Justiça e da FIFA, se ele poderá retornar aos gramados ou não. E nessa quinta-feira o blog do Menon afirmou que em 2021 Rogério Ceni deve retornar à equipe do São Paulo e a cada dia que se passa pode ser uma contagem regressiva. Segundo o colunista, o retorno de Rogério Ceni é inevitável, né, galera, para a equipe do nosso tricolor. Com o fim do mandato do presidente, no caso Leco, e com o novo presidente que deve reformular o elenco do São Paulo, o respaldo, né, galera, de Rogério Ceni, que é a figura maior e como ídolo da torcida tricolor, seria, né, galera, de grande ajuda para o clube. Em 2020, o São Paulo também não deve ter um título de expressão sobre o comando de Fernando Diniz. Sem contar que após a saída de Rogério Ceni, o clube também acumulou treinadores como Dorival Júnior, Aguirre, Jardine, Cuca, Mancini e Fernando Diniz. O único fato também, galera, que poderia mudar essa situação seria se o treinador, no caso Fernando Diniz, conseguisse conquistar algum título de expressão em 2020, como a conquista também da Copa do Brasil, o Brasileirão ou até mesmo da Libertadores. Então, galera, possivelmente Rogério Ceni deve retornar à equipe do São Paulo na próxima temporada. Então, a boa notícia, tenho certeza aí que os torcedores querem muito, né, galera, o retorno aí desse ídolo da torcida do São Paulo, que também fez um grande trabalho na equipe do Fortaleza. E o novo uniforme do São Paulo, feito pela Adidas, poderá ter um visual mais clean e retrô nessa temporada. De acordo com as informações obtidas pelo site Mantos do Futebol, ainda sem data oficial de lançamento, o uniforme principal do São Paulo para 2020-21 deve, né, galera, também continuar sendo o tradicional branco com as faixas vermelhas e pretas na horizontal e o escudo no meio. A novidade fica por conta das faixas texturizadas na horizontal, similar ao uniforme do Cruzeiro que foi recém-lançado, né, galera? A gola e a manga também com as bordas cinzas. No segundo uniforme preto, vermelho e branco, a novidade deve ficar aí por conta das listras pinceladas que vão deixar, né, galera, mais irregular as listras atuais que são retas. Esse padrão já é visto também na camisa recém-lançada da equipe do Flamengo. E com isso, galera, será um novo uniforme do nosso tricolor que ainda não tem data para lançamento. Vale lembrar, galera, que nas redes sociais esse novo uniforme do São Paulo não agradou tanto muitos torcedores aí que dividiram opinião sobre esse novo uniforme da equipe do São Paulo. E qual é a sua opinião sobre essa camisa do nosso tricolor? E como todos já sabem, o nosso tricolor vem tentando se livrar de alguns jogadores que não vão ser utilizados em seu elenco em 2020, como Everton Felipe, que foi emprestado à equipe do Cruzeiro, Jusilei, que rescindiu seu contrato, Jonathan Gomes, que foi para a equipe do Sport, sem contar Trellis, que foi integrado ao elenco, e Hudson, que foi emprestado ao Fluminense. O tricolor pretende se livrar, galera, de mais 2 jogadores, no caso Paulinho Boia, que treina separado do elenco do São Paulo. O jogador foi emprestado ao Cruz Azul do México, mas não conseguiu passar nos exames médicos e retornou ao nosso tricolor. Paulinho tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2020. Outro que treina também separado aqui do São Paulo é Marquinhos Calazans, com contrato até abril de 2022. O clube e o jogador chegou, né, galera, a discutir uma rescisão de contrato, mas sem acordo ele permanece na equipe do nosso tricolor e aguarda uma nova proposta de negociação. Calazans, galera, atuou em apenas 4 partidas pela equipe do São Paulo e até hoje nós torcedores não entendemos por que o São Paulo contratou esse jogador que não tinha espaço da equipe do Fluminense. E após pulso firme, galera, da equipe do Botafogo, o São Paulo cedeu e derrubou a cláusula de contrato de empréstimo, né, galera, de Gabriel Novaes, que não poderia atuar contra a equipe do nosso tricolor no Brasileirão. Com isso, galera, Novaes será emprestado à equipe do Botafogo com um passe fixado em 1,5 milhões de euros, algo em torno de 7 milhões de reais. Na minha opinião, galera, a decisão do São Paulo faz todo sentido se o clube queria se livrar do jogador
o atleta não tem interesse, galera, de retornar à equipe do São Paulo. Vale lembrar que o jogador foi artilheiro da equipe do nosso tricolor na Copinha, né, galera, de 2019 com 10 gols marcados e só renovou com a equipe do São Paulo porque seria emprestado ao futebol europeu. E com isso, galera, fica essa inconsistência e não sabemos se é interesse do São Paulo do jogador de não ter ele em sua equipe. Então Novaes foi realmente emprestado à equipe do Botafogo depois desse impasse onde o jogador quase foi devolvido à equipe do São Paulo. E nessa quinta-feira, Alexandre Pássaro viajou também para a Europa para fechar, galera, a venda do atacante Antony, que retornou depois de defender a seleção sub-23 do Brasil. Ao que tudo indica, o jogador será vendido ao Ajax, que quase fechou com o jogador, galera, no mês de janeiro. A última oferta feita pelos holandeses, pelo atacante do São Paulo, foi de 15 milhões de euros mais 5 milhões de euros por 20%, né, galera, que ainda pertence ao São Paulo do passe de David Neres, e mais 5 milhões de euros por metas atingidas aí pelo jogador. Toda essa negociação envolve 80% do passe de Antony, que ainda tem 10% do seu próprio passe cedido pelo São Paulo, que renovou o contrato do jogador em 2019 até 2024. E para ele renovar novamente com o nosso tricolor na temporada anterior, o São Paulo cedeu 10% do passe do jogador. E com isso, galera, nos próximos dias o São Paulo deve anunciar a venda do atacante Antony para a equipe do Ajax. Vale lembrar que o seu rival PSV também tem interesse na contratação do jogador. Nos próximos dias saberemos qual será o futuro de Antony, que deve deixar a equipe do São Paulo em junho de 2020. Bom, se você gostou das informações, deixa o likezinho, comente sobre esses assuntos e se inscreva aqui no nosso canal. Sempre temos informações aí do nosso tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!